Salve, turma! Estamos aqui no Papo Cegonheiro. Chegamos, gente. Quem diria, quem imaginou que a gente ia chegar hoje no 30º episódio do Papo Cegonheiro? Gente, eu estou muito feliz, muito emocionado mesmo. Agradecer todo mundo que incentivou, todo mundo que apoia esse projeto, que a gente está aqui ainda engateando. A gente quer muito mais. A gente pensou isso aqui, trazer você para a cabine do Papo Cegonheiro, para aqui para a gente contar a sua história, as melhores histórias. E quantas histórias, né, a gente tem para falar aqui de tanta gente. Hoje, para celebrar esse 30º episódio, nós estamos aqui com o Padre Renê. Muito boa noite, muito obrigado pela gentileza de ter recebido a gente. Eu posso chamar de padre, senhor? Como é que é? Pode ficar à vontade, vamos sentir melhor. Muito obrigado, padre. Boa noite, é uma alegria muito grande poder estar aqui, atender esse convite e poder fazer parte dessa história de levar informação, entretenimento e partilha de boas histórias. E a gente tem muita coisa para falar, né, padre? Tem muita coisa, tem muito caso. Ao meu lado, minha bancada, meu eterno casca de bala, Gustavo, doutor Gustavo. Boa noite, boa noite. Boa noite, senhor Padre Renê. Boa noite. Muito bem-vindo. Muito obrigado pela aceitação do convite. Para nós também é muito importante. Nós temos uma comunidade muito diversa. Nós temos pessoas que se interessam por diversos temas e a religiosidade e a religião, com certeza, é um dos temas que ainda move muitos aspectos do mundo, move a sociedade e move o homem desde que o homem é homem. Então a gente tem aqui a presença de uma pessoa que pode falar de maneira profissional, tratar da espiritualidade, da religiosidade de uma maneira muito prazerosa de se ouvir. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou diante de um exímio teólogo. Que exposição, que dissertação. Não, perfeito, né? Pronto, Ele é assim. uma conceituação sobre religião fantástica. Ele é assim. Dispensa qualquer comentário da agora para frente sobre religiosidade, já foi feito. Quebra a gente, eu falo com você. O padre, a gente, para nós, né, boa parte do nosso público aqui são os motoristas, são os cegonheiros, né? E a gente começar o dia com essa fé, com essa crença, é diferente, sabe? Já move a gente, já dá é uma coisa assim sensacional essa vibração. E é por isso a gente queria tanto ter o senhor aqui, para a gente falar muito sobre isso. Mas primeiro, deixa a gente te conhecer. O Padre Renê, quem ele é, o Padre Renê? Bem, eu sou o Padre Renê Lopes, eu sou nascido em Conselheiro Lafayette. Mentira! Zona da Mata Mineira. Ah, quebrou! Terra de muitos cegonheiros. Quebrou! Terra do Tica. Ah, é? Nascido e criado. Tá lá até hoje. Eu sou de Conselheiro Lafayette, nascido lá no bairro Santa Matilde. Somos quase vizinhos. O bairro Santa Matilde, bairro São João. Eu sou de São Dimas. Lá no finalzinho, na antiga linhazinha. Mentira, gente. Tica, Então. menos, calma. Eu tô emocionado. O Tica. Somos lafaietenses. Somos Não lafaietenses. tem ideia. Olha. Quanto que o Tica estava ansioso, eu tô segurando a mão dele. Olha aí pra você ver que Porque por coincidência. baixo da mesa ele tá tremendo. E ele já tá com a mão gelada, ele tá esperando o padre. Deixa o homem 30 falar. anos. 30 anos. E agora ele é conterrando o padre. Conterrâneo. Ah, esse homem é muito Mais uma bem, afinidade. E eu saí de Lafayette aos 10 anos de idade para Betim. Então eu fui nascido em Lafayette, criado em Betim. Meus pais se mudaram para o Betim Industrial, onde estão até hoje. E dali seguiu a minha vida, a minha formação. Os meus parentes paternos ainda estão todos lá em Conselheiro Lafayette. Tem uma irmã que mora lá, meus tios moram lá, primos, enfim, tem uma relação muito grande ainda com o Conselheiro Lafayette. Mas a minha criação mesmo se deu aqui em Betim, até a minha formação para o seminário, que foi todo no Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus, que é o seminário da Arquidiocese de Belo Horizonte, que eu ingressei em 2002. E fiz todo o meu processo de formação. Fui ordenado padre em 24 de julho de 2010, portanto, esse ano eu faço 15 anos de padre. Fui padre, minha primeira paróquia, a paróquia Santa Maria de Nazaré, no bairro Nazaré, em Belo Horizonte. Fiquei lá 1 ano e 6 meses, depois fui para Brumadinho, a grande escola da minha vida, de 2012 até 2020. Fiquei lá 8 anos. Então ali está boa parte do meu trabalho presbiteral, da minha missão.
E depois do rompimento da barragem Brumadinho, vários fatores, etc., eu tive que me afastar. E depois de 6 meses afastado para cuidar diante de toda aquela tragédia, eu vim para Betim para poder ficar perto dos meus pais, onde estou há 5 anos. Agora, no dia 29 de julho, completa 5 anos que estou como pároco na paróquia São Francisco de Assis, a melhor de Betim. A melhor de Betim. Padre, o trabalho que o senhor tem feito aqui em Betim chama muita atenção. Eu sou seguidor da paróquia, eu acompanho pelas redes sociais, acompanho você pessoalmente e o trabalho na paróquia. O senhor, junto com Padre Marcelo Rossi, Alex Oliveira e com mais outros, é uma nova cara da Igreja Católica? Assim, um novo jeito de trazer o fiel? Olha, a igreja ela é múltiplas faces por causa dos seus múltiplos agentes. Então a igreja ela sempre se inventa e se reinventa em cada contexto da história. Então é uma questão mesmo de personalidade, de tempo e de conjuntura. Então não adianta comparar a igreja de hoje com a igreja de 50 anos atrás, porque 50 anos atrás era uma conjuntura, hoje é outra conjuntura. Então, essa leva de novos padres que vem se formando, a forma como a igreja vem caminhando, tem suscitado vocações mais voltadas para essa proximidade, sobretudo com a juventude, com a família, de uma interação onde a gente possa resgatar as pessoas para essa relação com o transcendente, essa relação com o divino que é necessária à vida de todos. A época do seminário, aquele seminário franciscano que tem ali na Avenida Gabriel Passos. Você já foi seminarista? Não. Eu peguei a época em que o seminário funcionava ainda com internos franciscanos naquela época, né? Ainda funciona. Ainda funciona? Ainda funciona o convento. Ele só não tem ligação com a paróquia, porque antes eles tinham um convento e eram eles que cuidavam da paróquia. Hoje a paróquia é cuidada pelos padres da diocese. Eu sou o 4º padre da geração diocesana. Antes dos diocesanos, eram os franciscanos que tomavam conta. E lá o convento de Santa Maria ainda funciona como uma casa de formação dos irmãos que se preparam para a fraternidade franciscana. Eu tenho muitas histórias com relação a São Francisco. Eu já tive uma cunhada que passou pela Toca de Assis nos longínquos anos 2005, 2015. Tenho muitas histórias ali, quase que o meu casamento foi celebrado lá, mas a gente mudou por uma questão de apego familiar a um local específico, lá da igreja do Açude, Nossa Senhora da Conceição. Eu ainda vejo, lá quando passo pela porta, tem de fato essa efervescência que o Tica disse, tem muita gente que comenta. Eu não tenho tido uma frequência religiosa saudável na casa de Deus Pai, mas eu acho que a religiosidade ela se manifesta não somente naquele ambiente, né? E a gente tem muitas pessoas que transmitem a energia do divino em qualquer outro lugar, e eu me sinto muito confortável estando em alguns ambientes também, debatendo, conversando sobre religião e religiosidades. E eu tenho percebido, de fato, que o crescimento da Igreja de São Francisco, aquele tanto de gente, eu não vou mais nas como que chama? Nas barraquinhas, não dá, porque não tem onde parar. Tem carro perto da minha casa, eu moro lá no Guarujá, não tem jeito de estacionar em lugar nenhum. Aquele morro para voltar para minha casa é impossível, então eu prefiro não ir. É um sucesso. É um sucesso. Padre, eu não posso quebrar o protocolo aqui, porque nós, caminhoneiros, por vários e vários momentos, por onde que a gente viajou no Brasil, a gente para abastecer e tal, e aí o que eles fazem? Para nos agradar, para nos manter como cliente, aquela coisa, sempre tem um brindezinho. Então eu não posso deixar, se eu venho aqui, a gente não pode deixar de dar um brindezinho pro padre. É com muito carinho. Tem história de bastidores, gente. Posso abrir? Pode, deve. Aí. Bacana. Ai, que bom. Lavada antes, Muito obrigado. ela foi higienizada e agora nós vamos servir uma água. Isso. O padre também, durante a homilia, ele recebe a atenção especial.
as Diga-se de medidas passagem que é água, viu, gente? É água, É viu? água. É água, viu? É água. Padre Renê, o senhor tem notado o aumento e a procura do acolhimento espiritual por parte das pessoas nos dias de hoje? Muito. Eu não dou conta. É mesmo? Muito, muito. Se eu ficar lá na igreja para atendimento o dia inteiro eu tenho pessoas para poder atender, para acompanhar, para aconselhar, para direcionar. Muito. E a que se deve essa procura? Olha, eu vou responder por mim. Aham. Né? Uma coisa que eu aprendi na minha formação é que o retorno do seu trabalho, enquanto pároco responsável por uma paróquia, é a procura dos fiéis na confissão. Então, se hoje eu tenho um grande número de pessoas que eu não consigo atender, procurando confissão, aconselhamento, etc., é sinal de que o trabalho que a gente tem feito na paróquia tem dado certo. Ah, que legal. Então, sim, esse é um fator que eu aprendi com alguns padres, irmãos, né, mais velhos no ministério, que sempre dizia isso. Você vai saber do seu trabalho, o retorno positivo do seu trabalho é na procura das pessoas por confissão, por aconselhamento, por direção, etc. Então, se as pessoas hoje buscam e procuram, eu acredito que a Paróquia São Francisco, não sou eu, é um conjunto, né? A Paróquia São Francisco está na direção certa diante daquilo que é a nossa missão. Recentemente eu li que a igreja evangélica passou em número de fiéis a católica. Eu li isso recentemente. Não. Saiu, na verdade, um censo agora recentemente, em que o crescimento esperado da religião evangélica foi menor do que se esperava. Então, ainda não tem previsão de ultrapassar a religião católica, a fé católica, mas continuamos dentro desse aspecto, né, da religião cristã, todos seguindo a mesma trindade, vamos por assim dizer. Né? Mas a religião evangélica, apesar do crescimento também de pessoas muito fervorosas, de bastante afinco na profissão de fé, ainda não passou o catolicismo no Brasil. Tem alguns dados interessantes. Primeiro é que o Brasil ainda continua sendo a maior nação cristã, entre católicos e protestantes. Isso é um dado. Outro dado é que tem aumentado o número de pessoas cristãs sem religião, que é um dado novo e importante. Tem aumentado, sim, o número de irmãos evangélicos e uma queda em determinados pontos de fiéis católicos, mas está ainda esse equilíbrio. O senhor falou, né, do bom trabalho que o senhor tem realizado ali na São Francisco, e a gente vê isso na cidade, né? A igreja cheia, eu vejo as promoções do senhor do pedal com a turma, corrida, né? É esse o caminho para trazer mais o fiel? Porque, né? Eu acho interessante essa expressão, trazer o fiel. O meu trabalho não é trazer ninguém. As pessoas vêm por sentir a necessidade de vir. O meu trabalho é mostrar o Cristo, mostrar a fé. Aí o resto é com as pessoas. Então, eu falo isso porque fica parecendo que a gente está numa constante disputa. Sensacional. Eu não estou disputando nada com ninguém. Eu estou fazendo o meu trabalho. Meu trabalho é qual? A missão do padre? Anunciar o evangelho. Eu estou anunciando. Se as pessoas gostam de ouvir o anúncio que eu tenho feito, beleza. Mas se as pessoas gostam de ouvir o anúncio do padre X, do pastor Y, ótimo. Ninguém está disputando ninguém. Sensacional. Eu acho que as pessoas... eu acredito que as pessoas elas têm que ter uma clareza daquilo que elas estão buscando na vida. O que não dá é aquelas pessoas que um autor espanhol, Henrique Rojas, um livro sobre religiosidade, que ele fala do self religion. O que é o self religion? Hoje nós temos uma classe de pessoas que não é católico, não é protestante, não é espírita, não é nada. Mas ele está na missa, ele está no culto, ele está no centro espírita e fica buscando. É um bandejão, um self-service. Essa é aquela pessoa que está perdida. A questão não é se você é católico,
se você é evangélico, se você é espírita. A questão é você ter clareza. O que você quer para a sua vida? Mas essa pessoa, talvez ela não esteja buscando e não tenha encontrado um caminho certo. Porque é possível, dentro da busca pelo conforto espiritual, pelo conforto da alma, que você tenha a possibilidade de conhecer diversas formas de expressão de religiosidade e vai se sentir confortável em alguma delas até o momento em que você fala, eu não sei o que eu faço, no começo, né? Então começa a buscar os caminhos diferentes, um aconselhamento diferente. Eu também concordo, não dá para poder ficar pulando de ponta em ponta. Na maioria, deixa eu te interromper, porque na maioria das vezes, essa classe de pessoas que nós estamos dizendo são aquelas que assim, tá bom, até você falar um não. Ah, sim. Entendi. Tá bom, até você colocar regras. Então, tá bom, até coisa. você... porque hoje tá nós vivemos uma conjuntura social de um relativismo, onde as pessoas não dão conta de conviver com limites. E a religião põe limites. Sim. A sociedade, qualquer organização, ela exige um mínimo de regras. Esse sindicato tem suas regras para ele poder existir. Se ele não tiver suas regras, então as pessoas se incomodam diante do que pode e do que não pode. Então as pessoas só buscam o que beneficia elas. Então ela vai pegando um pedacinho de cada religião para falar. É uma costura. Hoje eu posso beber na Sexta-feira da Paixão porque hoje eu sou da Umbanda. Justamente. No domingo eu não preciso ir à missa porque eu sou espírita. É uma conveniência. Uma conveniência. A partir do momento em que eu digo, não, eu sou católico, tem os prós e os contras. A partir do momento em que eu digo, não, eu quero ser padre, tenho as suas consequências. Quais são as consequências? Eu não vou casar, eu não vou ter esposa, eu não vou ter filho, etc, etc. Eu quero. Mas outros acham isso um absurdo. Igual, eu vou te dar um exemplo. Tem mais gente, a questão de padre não casar, por exemplo, tem mais gente incomodada com o fato do padre não casar do que os próprios padres. Você já viu algum padre reivindicando o direito de casar? Eu nunca vi. Mas tem eu já vi padre que saiu para casar. Alguns têm. Pronto. mas tem não vi nem informação pública nenhuma. Mas tem um tanto de gente que luta por essa bandeira, sendo que ninguém pergunta para ela, e aí, pai Renê, você quer casar? Eu não quero. Você já viu alguma manifestação? Eu atendo muita confissão, eu sei. Tá muito bem. Você já viu alguma manifestação de paz? Queremos casar. Diz que temos, assim, pelo parco conhecimento que eu tenho, de que também a questão do casamento dos padres era em função do próprio sustento da família do padre, que a igreja já tinha que fazer essa acomodação e que teria uma questão do número de filhos e que sobrecarregaria a igreja financeiramente se fosse permitido esse casamento. É engraçado que muita gente diz isso. Aí você pergunta quem falou isso. Onde você viu isso? Eu tenho minha fonte. Em qual documento da igreja você viu isso? Desde o Concílio de Trento, quando regularizou essas questões. Onde você viu isso? O meu foi fofocas auriculares. É porque nesse meio igreja existe o fantasioso, as pessoas criam o imaginário diante do que pode, do que não pode, cria-se. Mas, na verdade, vou te dar uma resposta teológica para isso, que é muito bonita. A vida celibatária do padre é uma ousada tentativa de viver agora aquilo que nós viveremos na eternidade. É muito ousada mesmo. É maravilhoso. E a palavra colocada ousada é justamente para a gente não esquecer da nossa realidade e condição humana. Da fraqueza, das tentações. Entendeu? Então, mais do que preocupar em sustento e bens da igreja, que esses imaginários que as pessoas criam, é a gente beber de uma fonte na onde propõe essa vida, que é uma vida dedicada à missão, uma vida de renúncias. E Jesus, ele sempre diz isso: quer me seguir? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, assim, esse abrir mão de algo por causa do Senhor
Não é fácil. Mas então... Seguir Jesus do jeito que eu quero é uma coisa. Seguir Jesus do jeito que ele nos pede é outra coisa. Aí é o desafio, né? Aí é o desafio. Eu falo para você assim, ó, ousadia. não é fácil ser padre, como não é fácil ser casado. E eu digo mais, eu falo assim, que o desafio do matrimônio é maior do que o desafio do sacerdócio. Muito maior. E esse silêncio, ele é impactante, porque a vida matrimonial, ela é muito mais desafiadora do que a vida sacerdotal. Mais do que as pessoas se preocuparem com a vida sacerdotal, elas deveriam se preocupar com a vida matrimonial. Porque a vida padre, matrimonial é entre dois, né? Não, mas, Também você me a vida permite se discordar, porque viver uma vida matrimonial perfeita é fácil. É só você aprender 2 palavras. Sim, querida. Tá resolvido. Mas Sim, querida, sim, senhora, tudo bem. funciona, né? Mas então o senhor me propôs aqui uma reflexão diferente. A ousadia de viver a vida futura seria também viver sem o casamento. Então significa que no futuro eu estou sem casar. A vida... É bem coisa aí. A vida futura na eternidade, ninguém é de ninguém, somos todos do Senhor. Então eu estou livre. E esse desprendimento é difícil, Na né? vida futura, eu não me recordo o texto bíblico, mas Jesus, naquela passagem do pobre Lázaro e o homem rico, quando ele diz que ali ninguém é de ninguém. E esse desprendimento... Ninguém pertence a ninguém. Imagina? Todos pertencem ao Senhor. Aqui agora você pertence à sua esposa, seus filhos pertencem a você, você pertence a seus filhos, você tem uma relação de pessoas. Na vida futura, na eternidade, o que nós acreditamos que nós viveremos exclusivamente para o Criador. Hoje nós não vivemos exclusivamente para o Criador. Ô, padre, e isso traz muito sofrimento, né? Esse viver por outras pessoas, viver para a esposa, viver para os filhos, isso traz muita dor, né? Mas esse é o sentido da vida. Tem uma frase de São João Bosco que eu gosto muito, que ele diz assim: Deus nos colocou no mundo para o outro. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós estamos para o outro. Uhum. Então não adianta eu ser padre só para mim. Não adianta um advogado ser advogado só para ele, Sim. Um médico ser só para ele, um cegonheiro ser cegonheiro só para ele. Sim. Nós estamos em função do outro e de fazer o bem para o outro. Mas, é fazendo o bem para o outro, vivendo pelo outro e para o outro, é que é um caminho pelo qual nós podemos ousar, mais uma vez, pensar e acreditar que nós habitaremos aquela morada que o próprio Senhor prepara para nós. Maravilhoso. Padre Renê, como que a igreja pode contribuir de forma prática na promoção da saúde emocional dos fiéis? Eu não vou dizer 100%, mas assim, 90% pode contribuir de forma exemplar, de forma... Como contribui? Como contribui? A igreja, eu vejo assim, as pessoas chegam lá na igreja para baixo, derrotadas, desanimadas, deprimidas. É uma palavra sua, é uma pregação, é uma celebração bem celebrada, que a pessoa... A cura nem sempre é uma cura visível na pele, fetichiosa, mas a cura, ela é muito do emocional, da autoestima, da coragem, da capacidade, do olhar para si, do se valorizar. E a religião, independente de católicos ou evangélicos, tem essa finalidade de fazer a pessoa voltar o olhar para si. Jesus, ele vai dizer, amar o próximo como a si mesmo. Você só vai amar o outro quando você se amar. E o papel da religião, o papel da igreja, o nosso papel é de fazer as pessoas perceberem o quanto elas são importantes. E ninguém tem que baixar para ninguém. Pelo contrário, há uma máxima teológica que diz: o lugar por excelência onde Deus se manifesta é no humano. Você pode querer encontrar Deus em qualquer lugar,
Mas se você não encontrar Deus no humano, você não vai ver Deus em lugar nenhum. Então, o nosso papel é fazer as pessoas acreditarem que o Deus que nós cremos, o Deus que nós acreditamos é o Deus que está em você e não fora de você. Assim como a tristeza, a depressão, a angústia, ela não se expressa fisicamente o tempo inteiro. Quando você chega lá angustiado, escuta e ouve, absorve, e aquilo te faz sentido, te traz um bem, você ganha um fôlego, pelo menos até a próxima semana, você fala, eu ouvi o Padre René, ele falou sobre isso me tocou, isso é importante para mim, e te tira um aperto do peito, te traz uma sensação de leveza, de alegria, e pode de fato, e contribui de fato, como o senhor disse, 90% das pessoas podem sim sair e devem sair das celebrações religiosas muito mais confortáveis. A religião, uma missa, um culto vivido, celebrado, com seriedade, com respeito ao fiel, salva uma vida, salva vidas. É porta que se abre para quem está perdido, para quem está lascado, para quem está desnorteado, para quem está envolvido nas drogas, no álcool, na prostituição. É porta para dar direcionamento. Mas, do contrário, feito de má fé, é lugar também que acaba com a vida das pessoas. Temos muitos exemplos, não dá nem para poder ficar... E essa parte a gente pula. Ô, gente, eu falei com vocês que o papo ia ser maravilhoso. Eu estou aqui com 1 milhão de perguntas. Eu passaria a noite toda aqui, tá? Mas está muito bom. Espero que vocês estejam gostando. Deixa eu mandar um abraço para o nosso povo aqui. Aqui, olha, abraço para a Valdirene. Ela e o Sérgio toca lá na sua... Sérgio. O Sérgio toca lá. A Val trabalhou comigo lá. Ela falou, tá acompanhando. Falou, não, você acredita que... Não, fala dele, fala que eu de mim lá para ele. Valdirene, um abraço, obrigado por acompanhar a gente. O Dedé que corta... Nós temos essa coisa igual. Você corta cabelo com o Dedé. Dedé. Ele usa a tesoura de ouro com você? O Dedé. É mesmo? Mas eu achei o Dedé. O mito daquele cidadão lá, do Harrison Ford, como que chama lá daquele filme? O Mãos e Tesouro. Do Indiana Jones. E o cálice sagrado, que ele vai tomar a água purificada, a água abençoada, ele tem que tomar no cálice mais simples. Eu esqueci qual que é o nome deste filme especificamente. O Dedé. Mas o André, diga-se de passagem, sabendo que eu vim aqui hoje, deu aquele trato. Tá bonitão. O padre tá bonito. Ele diz assim, você não vai lá Eu desse passaria... jeito. Não, ele me ligou. Olha, você vem aqui que eu não permito que você... Olha, eu queria ter ido e não tive tempo. Porque a tesoura de ouro ele usa só com os clientes mais especiais, sabe? Ele fala que não existe isso, que conversa minha, mas isso daí. Não sei, nunca tive essa oportunidade. Olha, eu vou dizer assim, um abraço para o André, porque é uma pessoa... É um ser humano fantástico. Eu falo assim, Deus providencia pessoas na vida da gente. E ele esteve aí, neste lugar, conversando conosco. Eu assisti, eu vi um trecho que bom. da entrevista dele. Quero deixar aqui um abraço para ele e dizer o quanto sou grato pela amizade dele, porque é uma pessoa realmente muito humana, muito boa. Um abraço, André. O Nélio e a Emily, do SCC, também frequenta a igreja, são apaixonados e seguem assim à risca mesmo. Estão fazendo um trabalho lá também com o SCC, que é maravilhoso. Também um abraço para eles. O Anderson, que frequenta lá todas as terças-feiras, que eu assisto pelo Instagram, tá? Sou um dos que assiste lá. Você tinha que criar vergonha aí. Eu preciso. Tá bom, continua, a Rosa também, a Rosa é esposa do presidente. Rosilene. Isso. Obrigado, Rosa, está acompanhando também, mandou pediu um abraço. Eu quero mandar também um abraço aqui para o André, da EFA, né? E vão de novo aqui perguntar, a Valéria está perguntando sobre encontro de casais. Só uma pergunta. Valéria é aquela Valéria que eu conheço? É a Valéria que você conhece. Ah, tá. Então, o encontro de casais com Cristo tem acontecido lá na nossa paróquia, tem sido também um sinal de esperança muito grande entre os casais. Ficou parado durante muito tempo na paróquia São Francisco de Assis. Aí, depois que nós chegamos, eu cheguei no auge da pandemia.
Logo no finalzinho da pandemia, o pessoal me procurou e falou assim, padre, vamos retomar o encontro de casais com Cristo. E assim, eu falei assim, tem gente para trabalhar? Tem, então tá autorizado, bora. E é muito concorrido, né? E comigo é assim, as pessoas chegam, padre, vamos fazer tal coisa, você vai fazer? Vou, então tá autorizado, pode chegar, ok. Então, assim, o encontro de casais tem crescido muito, graças a Deus. Tem tido, assim, resultados fantásticos. Inclusive, hoje está acontecendo lá um jantar lá com alguns membros lá da organização, lá no salão paroquial. Enfim, está acontecendo, está bonito, está concorrido. Vai chegar um ponto, nós vamos ter que fazer 2 encontros ao ano, porque a procura é muito grande, a demanda é muito grande e tem sido realmente um sinal profético em nosso meio, encontro de casais com Cristo, o EJC também, um encontro de jovens com Cristo. Nós temos agora o TLC, que é o treinamento de liderança cristãs, que também está assim, crescendo de forma vertiginosa. Na Paróquia São Francisco está tudo crescendo, está tudo muito bacana, muito bonito. Que bom. Valéria, a resposta está dada. Tico transmite a resposta para Valéria. Depois, quando você for deitar, tranquilo, à noite, você pode falar com ela e conseguir uma vaga especial. Encontro de casal, que é muito concorrido. É sério. Concorrido. É muito uma vaga concorrido. especial. É super concorrido mesmo, é incrível, incrível. Hoje, infelizmente, devido ao número a procura ser muito grande, está sendo feito por indicações. A gente não abre mais inscrições publicamente. É legal que é concorrido e indicado. Todo mundo que vai, senão você tem que ir. É incrível. O último encontro nós não divulgamos inscrições, porque se divulgar ia ferver gente e nós não íamos poder acolher a todos. Então foi um processo assim que as pessoas foram indicando, olha, fulano precisa, Beltrano. Então foi mais ou menos assim nessa pegada, porque realmente a procura é muito grande. Padre Renê, deixa eu dar uma polemizada aqui. Vamos. Nossa, polemizada bom. Polemizada não é? Não, É isso mesmo? Então tá. Então, é bom ter um advogado, sabe? Já tá aqui, cacetada é na hora. Eu vi uma série recentemente, e a gente falando assim do poder da influência da crença, a gente está falando aqui de como a humanidade está andando, falando de todos os trabalhos. Me chamou muita atenção essa série, porque acho que ela se chama Messia. E aí um suposto, claro, tá, gente? Suposto Jesus retorna na Terra. É uma ficção. Total ficção. É uma ficção. Mas me chamou muita atenção o comportamento nosso. Se Jesus, a pergunta minha, tá? Coisa minha. Se Jesus voltasse hoje para nós, né? Faz 2025 anos, se hoje ele voltasse aqui, como é que seria a nossa reação? Se ele voltasse hoje, nós íamos tacar ele na cruz de novo. Muito mais rápido que da outra vez, né? Muito mais rápido que da outra vez. O mundo não está preparado para receber a segunda vinda do Senhor. Nós vamos cometer o mesmo erro que da primeira vez. A sorte que é atemporal. Sendo atemporal, ele já sabe, ele já veio lá atrás e agora o retorno será... O retorno agora é glorioso. Mas a gente não aprendeu nada. Aprendemos. A gente só está com preguiça de pôr em prática. Nós aprendemos. Nós só estamos com preguiça de fazer. A gente sabe o que tem de ser feito. A gente só não faz. Até a vinda do Senhor, até a encarnação, as pessoas estavam perdidas. Cristo é a luz. Ele veio, iluminou. Nós já sabemos o que tem de ser feito. E não é apagar a luz dele. Nós sabemos o que tem de ser feito e nós não fazemos. Nós estávamos falando sobre números. Eu vou te falar uma coisa que é uma reflexão que eu faço e eu acho ela muito pertinente. Nós somos a maior nação cristã do mundo. Esse Brasil era para ser Paz. o país que ultrapassou o primeiro mundo por causa do testemunho de quem segue Cristo. Vale a pena sermos a nação cristã do mundo? Onde está nosso testemunho? Não bate. Não bate. Como nós podemos ser a maior nação do mundo, onde nós temos um alto índice de criminalidade, onde nós temos um alto índice de corrupção em todos os meios e esferas políticas e sociais? Como nós podemos ser a maior nação cristã do mundo, onde a desigualdade ainda é latente? Como nós podemos ser a maior nação cristã do mundo, onde tem pessoas passando fome, pessoas sendo injustiçadas? Então nós sabemos, porque o cristão sabe, conheceu a luz, sabe a verdade.
ele só está com preguiça de praticar. E aí volta de novo a conveniência. Eu sou cristão na hora que me convém. Eu sou cristão na hora que me convém. Tem aquela passagem que um jovem chega para Jesus e diz assim: Senhor, o que devo fazer para te seguir? Aí Jesus diz para ele assim: observar os mandamentos, não matar, não roubar, Aí o jovem diz assim: mas isso eu faço desde a minha infância, desde a minha juventude. Aí Jesus: beleza, então agora só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e me segue. O jovem não foi. Ele ficou muito triste, porque era muito rico e não seguiu Jesus. Um jovem muito impetuoso. Então, no contexto teológico, não vamos entrar no sociológico do jovem hoje, esse contexto é justamente dizer assim: a gente sabe o que se deve fazer. Ele diz: isso eu faço desde a minha juventude, não matar, não roubar, Então agora pratica. Agora vai, dê o testemunho. Vai, vende tudo o que tem e me segue. Então a gente sabe o que deve ser feito, mas a gente não faz. E a gente vai esperar a hora da morte para fazer? Como é que... E esse é o grande problema do ser humano. Você deixa para o último minuto da vida aquilo que você tem a vida inteira para fazer. No último momento da sua vida você quer perdoar, no último momento da sua vida você quer abraçar, no último momento da sua vida você quer beijar, no último momento da sua vida você quer conversar. Porque... quer ser perdoado. Olha, eu já vi isso muito em leito de hospital, em asilos, em casa, a pessoa minguando a morte ali no leito e a pessoa não morre, justamente esperando aquilo que ela podia ter feito a vida inteira para quando chegar o seu momento de passagem, ser sereno. Mas não, é no último minuto da vida que você quer se tornar santo, sendo que você tem toda a oportunidade de ser santo ao longo de toda a vida. E ser santo não é ter mãozinha posta, cabecinha tombada e cara de coitadinho. O caminho de santidade é ter equilíbrio. Equilíbrio emocional, equilíbrio social, equilíbrio espiritual. Isso é o caminho de santidade. A palavra santidade está relacionada à sanidade, ter boa saúde, corpo, alma e espírito. Fantástico. Fantástico. Eu estou emocionado. Eu imaginei. Tô emocionado, Eu porque sabia que você estava emocionado. não, tá uma aula que é incrível, incrível. Eu só estou te segurando para você não chorar, mas eu sei que você está. Gente, deixa eu... Não, ele fala e ele olha para mim assim, eu fico assim, será que eu falei alguma bobagem? Não, eu tô encantado. Ele está para chorar Eu mesmo. tô muito está pra encantado, chorar tô muito mesmo, encantado. Gente, deixa eu pedir a vocês, nós estamos com o episódio da Ana Evelyn, é a primeira proprietária é a proprietária da primeira academia feita só para mulheres. O episódio está fantástico. Aqui na cidade de Betim. Aqui em Betim mesmo. E é fantástico lá, cara. Dá uma segue lá, comenta, compartilha. Shape feminino que chama. Foi fantástico. E é bom vocês conhecerem, ver esse episódio para levar lá a esposa, a namorada, a filha, né? Um espaço reservado só para mulheres. Muito legal mesmo, viu, gente? Eu tinha muitas perguntas polêmicas, mas eu acho que talvez não seja o momento apropriado. Eu acho que o momento aqui hoje está sendo muito mais prazeroso de ouvir sobre a construção da própria evolução do homem, a evolução espiritual, do que polemizar. Um dia eu pretendo sentar com o senhor, se for possível, para a gente debater alguns temas que seriam, na minha visão, limitada, como polêmicos, relacionados à religiosidade, a atos dos humanos, algumas questões que vão de encontro a essa informação que eu não tinha parado de fazer, essa reflexão. Como que o país que é considerado o país cristão, exemplo a ser seguido no mundo, é fantástico, né? Geralmente é isso, né? Na verdade é isso. Nós somos exemplo cristão a ser seguido no mundo e nós temos gente passando fome. Yes. Como que a gente tem gente que tem que viver às custas de uma cesta básica. Isso, para mim, é uma reflexão muito importante e que eu vou trazer para esses, eu não vou falar falsos cristãos, mas as pessoas que se utilizam da religiosidade, da religião, para se declararem pessoas boas e que, na verdade,
são as pessoas que fazem esse mundo pior, na minha concepção, obviamente. O cristão da conveniência, igual ele está falando o tempo todo, né? Mas não porque é só cristão, tem as outras pessoas. Porque a gente é muito mais benquisto, muito mais aceito rapidamente se você tem uma identificação assim, cristão, não sou cristão. Né? A gente repete, às vezes, involuntariamente, repete o tempo todo o nome de Deus, de Cristo, mas sem prática. Nossa Senhora, Deus me livre, Deus te ajude, vai com Deus, Deus te guarde. Tem uma fala atribuída a São Francisco, mas já vi também atribuir a outro santo, eu não vou afirmar que seja dele, mas se fala muito que é dele essa fala. Quando o Francisco diz, vai evangelizar, se preciso for, use palavras. O testemunho, antes de falar, é o nosso agir. Um teólogo, que me foge o nome, não sei se é Karl Rahner, ele vai dizer que o cristão ele será identificado não pelo que ele fala, mas pelo que ele faz. O que deveria ser para todos. Que vai ao encontro do que você estava dizendo. Mas às vezes é necessário ter esse ponto de polêmica, porque é nela que nós crescemos. Mas madura. Sim, claro. E respeitosa. Claro. É na divergência que vem o conhecimento. Padre René, como que o senhor avalia o papel do Papa Francisco, né, na condução da Igreja dos últimos anos, e o que dá para a gente pensar no Papa Leão XIV? Olha, no período do conclave eu falei isso muito porque nós vimos muito na televisão, né, na imprensa, as especulações sobre o conclave, né? Tinha um jogo do Tigrinho pro padre, para saber o Papa quem vai ser, tinha aposta lá no jogo do Tigrinho. E o que acontece é que a imprensa, de um modo geral, ela quer transmitir uma coisa que, na verdade, não retrata de fato a realidade. Então, começou-se logo os comparativos entre Francisco, e aí o mundo secular vai usar os termos do mundo secular, que o Papa Francisco era um progressista, que o Papa Francisco era um liberal, que o Leão XIV é um conservador, um tradicionalista. Esses não são termos da igreja. Esses são termos da sociedade secular, em que o mundo quer trazer isso para dentro da igreja. Então, na igreja não existe um papa progressista, não existe um papa tradicionalista, não existe um papa conservador, não existe um papa liberal. O que existe é Francisco. O que existe é Leão XIV, com as suas personalidades. E um não sucede o outro. Então, o Papa Leão XIV, ele não sucede o Papa Francisco. O Papa Leão XIV, ele sucede Pedro. Francisco não sucedeu Bento XVI, Francisco sucedeu Pedro. Bento XVI não sucedeu João Paulo II, Bento XVI sucedeu Pedro. Isso para poder dizer que Leão XIV não tem que ser como Francisco, Francisco não tem que ser como Bento, Bento não tem que ser como João, porque cada um tem a sua personalidade. Nós somos três aqui de personalidades distintas, mas com um único objetivo nesse momento aqui, que é viver esse podcast. Então, cada Papa, ele tem a sua personalidade de trabalho pastoral, eclesiológico, missionário. Então, Francisco contribuiu com a igreja como ele pôde contribuir na sua personalidade, segundo a sua personalidade. Leão XIV vai contribuir, está contribuindo com a igreja na sua perspectiva, na sua visão, na sua personalidade. E depois dele, e assim sucessivamente vai acontecendo. Então, Francisco contribuiu muito, como todos os que antecederam, contribuiu muito segundo a sua personalidade e a sua conjuntura. É porque, ouvindo assim, aí você vê quanto que a gente é ludibriado, não vou falar enganado. É porque eu sou um que estava torcendo. Do conclave lá,
Você vai me perdoar, que eu não lembro o nome do Papa lá, do padre, que poderia ser o Papa. Mas eu tava torcendo para aquele negão. O Saraiva. Mas essa questão também, talvez a gente tenha alguns outros pontos para poder debater. Porque, apesar de o mundo externo não ser um mundo religioso, o mundo secular, como é de fato, a igreja foi um grande poder político na história da humanidade, desde Cristo. E a igreja conduziu o mundo para que a gente... Não, perdão, corrija. Antes de Cristo, no Antigo Testamento. Justamente. Era Deus que indicava os reis. Justamente. Dentro do próprio judaísmo, né? Porque, como muita gente não sabe, Jesus era judeu, né? Jesus não era cristão. Jesus não foi cristão. Jesus não foi cristão, Jesus era judeu. A igreja, ela dominou muitas partes, muitos anos, muitos séculos da sociedade. Não seria... E ela ainda não perdeu poder. Pelo menos a Igreja Apostólica Romana não perdeu poder. Ela tem uma grande influência no mundo. Ela tem um líder político, um líder religioso. Porque o Vaticano continua sendo um país. Um Estado independente. Exatamente, dentro do território italiano. Então a gente tem, ainda que não se queira, uma interferência externa dentro da religiosidade e que isso não deixa de ser também uma... Como que eu posso me expressar de maneira adequada? Trazer influência e levar influência do mundo externo, do mundo secular, para a própria religião. Então, a religião, a Igreja Católica, ela é influenciada pelas questões externas, porque ela vive no mundo externo e ela foi habituada a viver dentro desse mundo externo e comandar o mundo externo. Isso também não ocorre? Ou é só uma percepção frágil minha de que isso não... De forma alguma. De forma alguma. Primeira coisa, entendamos que a igreja não é feita de anjos. Sim. É feita de homens. Uhum. Então, que ousaram. São feitas de homens. De homens que ousaram, de homens que não ousaram, mas estavam lá. Estavam lá. Você tem pessoas de A a Z, como no segmento da cegonha. Você tem exímio cegonheiro. Mas você também tem o biscate, né? Tem. Que mancha a classe, não tem? Aquele que sai... Tem demais. Você acha que isso não vai acontecer na igreja? Com certeza. Seja qual igreja for, vai acontecer e aconteceu muito. A igreja, ela não é... Eu lembro perfeitamente do cardeal Serafino, em 2002, quando eu entrei para o seminário, ele dizendo aos seminaristas, olha, Deus não chama anjos, Deus chama homens. Se Deus chamasse anjos, a igreja seria perfeita, mas Deus chama homens. A igreja ela é santa, porém pecadora. A igreja é santa porque é da vontade de Deus. Ela é pecadora porque Deus confiou ao Renê, coitado. Ele depositou a ficha dele em mim, sabe? Mas eu lembro de uns papas aí da história que eles foram complicados. Não, justamente, aonde eu vou chegar. Justamente como padres. Uhum. Tem padres aí que eu vou te falar assim, me dá vergonha. Tem hora que me dá vergonha de ser padre diante do que outros padres fazem por aí. Então isso ao longo da história aconteceu muito e vai acontecer com pastores, tem acontecido, vai continuar acontecendo com a igreja, vai continuar acontecendo no meio entre advogados, médicos, etc, etc. Só que para a igreja isso tem um peso maior, porque exige da igreja uma perfeição. Exige da igreja uma perfeição, quando na verdade essa perfeição é uma utopia, porque a igreja ela não é salvação, mas ela é caminho para a salvação. Então você vai ter na igreja aquilo que é próprio do mundo. Então quando eu falo que o mundo secular quer trazer coisas para dentro da igreja, não é no aspecto antropológico, subjetivo do ser humano, mas num aspecto sociológico, aonde quer transparecer que, vamos usar o exemplo do conclave, que no conclave existe o partido isso, o partido aquilo, o partido aquilo. Não existe. Agora, existe homens lá dentro tendenciosos a isso, aquilo e aquilo.
Só que, aí que está o aspecto humano podre da coisa. Só que nós nunca vamos nos esquecer. A igreja é conduzida pelo Espírito. A igreja é conduzida pelo Espírito. Assim aconteceu. Quem cogitava que Francisco seria Papa? Sim. Quem cogitava que Robert ele não estava bem colocado. Prevost seria Papa? Vou contar uma história rapidamente para vocês. Papa João XXIII, Roncalli. Papa João XXIII foi eleito num contexto em que o conclave precisava eleger um papa logo. E eles não chegavam a um consenso. Então tinha um cardeal chamado Otaviano, que era político. E ele fazia os conchaves ali, tentando fazer os conchaves. E ele não conseguia fazer o conchave. O conclave ficou dividido, assim conta a história. O conclave ficou dividido. E aí eles não conseguiram fazer um papa. E aí então o que eles pensaram? Vamos fazer o seguinte, então se não é o meu, não é o seu, vamos eleger um papa velho que vai durar pouco. Enquanto isso, nós vamos ter tempo de pensar um outro que vai suceder o que nós vamos eleger. Olha a política. Sagacidade. Política e sagacidade. A política sagaz. Olha a política. E aí o que aconteceu? Pronto, elegeram Roncalli, Papa João XXIII, que teve de fato um pontificado curto. Mas foi o Papa que mudou a história moderna da igreja. Esse Otaviano, ele se revira no túmulo até hoje, porque ele não esperava que esse Papa velho, que ia governar por pouco tempo, fosse fazer a revolução na igreja, porque é ele que convoca o último concílio, e se não me falha a memória, 1952, ele convoca um concílio, o Concílio Vaticano II. E é o Concílio Vaticano II que vai revolucionar a igreja. O Papa João XXIII usava um termo em italiano, sem uma tradução literal, o aggiornamento. O que ele dizia com aggiornamento? Que são novos ares. Ele dizia, é preciso abrir as janelas e portas do Vaticano para que saia o cheiro de mofo e entra novos ares. É quando nós vamos ter a missa rezada na língua vernácula, é quando nós vamos abrir a igreja para os ministérios, é quando nós vamos ter não mais o catecismo, mas sim a catequese, é quando nós vamos crescer pastoralmente. E aí, nesse aspecto, a igreja na América Latina despontou para colocar em prática o Concílio Vaticano II. Mas, enfim, isso para poder voltar ao assunto que nós estávamos dizendo, sobre a condução do espírito e a política do homem. Então, a política era eleger um papa transitório que não ia fazer muita coisa, mas foi justamente esse papa transitório que não era para fazer muita coisa que fez tudo. É aí onde a gente olha e diz... coisa do tá vendo, Michel Temer? Era para você ser transitório no momento da reforma trabalhista. Atrapalhou os motoristas. Gente, só mais um convite aqui. Vocês entra lá no Instagram. Sabe como é que é, né, gente? Curte, comenta, compartilha. Se inscreve. Tem brinde, tem prêmio aqui. Todo mês, né? Todo mês tem sorteio de uma Alexa. Tem sorteio aqui. Então, entra lá, curte. Pelo menos uma Alexa, né? Pelo menos uma Alexa, tá? E a gente promete coisa muito maior ainda por esse ano aqui, tá? Gente, então entra lá, curte, comenta, compartilha, é assim que vocês ajudam a gente, tá, gente? Padre Renê, eu primeiro te contar uma história para nós, cegonheiros. A gente viaja o mundo todo, então nossos caminhões têm 23 metros de comprimento, 5 metros de altura. E a gente se enfia em cada enrascada, que é só Jesus, só Deus. E naquele momento que a gente está naquela dificuldade mais doida do mundo, aí aparece uma pessoa, sempre aparece alguém tranquilo, sereno, que sempre ajuda, que sempre tira a gente daquela enrascada. Eu sempre classifiquei essas pessoas como os anjos de Deus. Eu participei de grupo jovem, sou de uma família muito praticante, muito religiosa mesmo, muito cristã, e ao longo do tempo eu me afastei um pouco. Aliás, não vou mentir com um padre. Ainda bem. Eu me afastei muito, muito, muito. Então, como que o senhor orienta quem sente vontade de voltar à fé,
mas sente meio desconectado com a estrutura tradicional da igreja? Estrutura tradicional Da igreja. O que você entende por estrutura tradicional da igreja? Boa pergunta. Padre Renê, é porque a gente, dentro da homilia, tem um pedaço que diz assim, né? Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a própria igreja. Eu sou muito pegado aos pecados. Eu tenho essa coisa comigo. Isso me afasta um pouco, sabe? Então pronto, você já tem a resposta que você deve fazer para voltar. Aham. Reconhecer os seus erros, as suas faltas, pedir perdão, reconciliar-se consigo e com Deus. Eu acho até que se você não for, você vai continuar remoendo seus próprios pecados e não vai ter lugar para poder se aliviar deles. Entendi. Eu tinha por mim, quando eu ainda era, vamos falar, praticante, assim, de uma maneira muito chula, né? Eu tinha essa restrição também da comunhão. Eu falei, eu não vou porque estou em absoluto pecado. Não é compatível a minha atitude com a comunhão. Então, eu não vou comungar. Não vou fazer parte dessa celebração. Ficava lá sentado no banco, até que eu vi um outro padre, que era da paróquia onde eu frequentava, lá no bairro Açude, Padre Adilson, que ele passou essa lição, não foi diretamente para mim, mas também, como eu estava lá, me tocou, e eu acho que essa é a grande questão das homilias. Eu estou lá justamente para me reconciliar. Então, a comunhão é o momento da reconciliação da minha alma perdida com a pessoa que vai me buscar. A pessoa, o Jesus, o Deus que vai me buscar e falar assim, até aqui estava ruim, a partir de agora está bom. Então, pode vir. Porque aqui que é o lugar certo de você estar. Então, se você não for, você vai continuar aí, no seu sofrimento individual, sem visitar o Padre Renê e sem a comunhão. E a Valéria vai cobrar dele. Eu gosto muito das analogias. Eu também. Você está no seu caminhão, viajando esse Brasil. Seu caminhão estraga. O que você faz? Você fica parado ali na beira da estrada, esperando a providência divina, a hora que ela vai acontecer. O que você faz? Larga o caminhão ali e vai embora? O que você faz? E a gente não tem opção, tem que regaçar as mangas e tentar solucionar o problema. Estragou, você vai tentar solucionar o problema, né? Sim. Por que você não faz isso com a sua vida? Uhum. Isso é o pecado, isso é a reconciliação. Eu estou vendo um problema, estragou aqui, estragou um trem aqui. Eu preciso consertar. E não há mal nenhum nisso. E a palavra religião, que vem do latim religare, é reconectar, é voltar, é religar. Então, religião é para religar. Então, se você quer voltar, você volta começando a consertar o que está estragado. Não dá para rodar com um caminhão estragado. Não dá. Então é a hora, isso é a reconciliação. A reconciliação consigo e com Deus. A primeira reconciliação, antes de reconciliar com o outro, é reconciliar consigo e com Deus. Então, se você quer voltar para a tais estruturas tradicionais da igreja, antes de você olhar para as estruturas da igreja, olhe para as suas estruturas. O que precisa ser corrigido? Então, é a mesma coisa, eu estou numa situação de casamento, o que eu estou fazendo para poder corrigir isso? Estou esperando mudar as leis da igreja para eu poder voltar? A minha condição de estar com Deus é esperar que o outro faça alguma coisa? O movimento é sempre de dentro para fora e não de fora para dentro. Se você quer uma mudança, ela parte de você. A tal da conveniência que a gente está falando desde o início. Mais polêmicas. Fiquei claro, ficou... Assim, você bateu um pouquinho em mim, né? Mas doeu, mas... Mas é justamente isso. A religião não é para passar a mão na sua cabeça. Justamente. Olha, eu sempre digo assim,
A igreja, você não vai à missa ou ao culto, pelo menos assim, não vou falar do segmento protestante, porque eu não estou lá, mas você não vai à missa para resolver problema. Igreja não é para resolver problema. Igreja não é para resolver problema. Quem resolve os seus problemas é você, não é a igreja. A igreja é o lugar para você se abastecer da graça de Deus para poder ter força e coragem para enfrentar os seus problemas. Nós temos uma tendência, segundo a psicologia humana, de sempre estar transferindo para o outro responsabilidades que são nossas. Então as pessoas, elas na maioria das vezes vai buscar a igreja quando? Quando já ia falar uma palavra. Na hora da morte, né? Quando ela está com um problema. É uma desgraça que aconteceu na família, é uma doença que bateu, é uma enfermidade. Aí vamos fazer novena, vamos à missa, vamos resolver. A gente busca nessas horas. Então, a igreja não é para resolver o problema, mas a igreja, a fé, a religião é para você se abastecer de uma fonte inesgotável para você resolver os seus problemas. Não culpe Deus pelos seus problemas, não. Não culpe Deus pelos seus problemas. Mas em Deus você vai encontrar a força e a coragem para enfrentar os seus problemas. Até porque se você diz assim, meu Deus, tem aquele filme O Todo-Poderoso, tem uma cena fantástica de Deus conversando no 2. Deus conversando com a esposa daquele, esqueci o nome do personagem lá, sem ser o Jim Carrey. O segundo eu sei o que é. Que aí Deus explicando para ela, olha, se você pede paciência, Deus não vai te dar uma sacolinha, uma caixinha de paciência para você usar na hora que você precisa. Deus vai te dar oportunidades de exercer a paciência. Se você pede a Deus para perdoar, Deus não vai te dar uma caixinha de perdão para você usar na hora que você precisa, mas oportunidades em que você vai exercer o perdão. Então, somos nós que resolvemos os nossos problemas. E é triste, hoje, isso é como tem entre os católicos, os evangélicos, as pessoas buscam a religião para resolver problema. Venha cá, eu sempre falo na missa, com todo respeito, tá, gente? Às vezes você passa assim na porta de alguma igreja, tem lá uma placa, todo tamanho, pare de sofrer. Eu vou lá, eu estou sofrendo tanto. Eu falo que, na verdade, eu nunca vi um lugar tão propício para aparecer o diabo quanto na igreja. Eu nunca vi um lugar tão recheado de eventos malignos quanto na igreja. A reflexão do Padre Renê na última missa está lá no Instagram da paróquia. Inclusive, vocês podem seguir a paróquia. Nós já estamos com 20 mil seguidores no Instagram da paróquia São Francisco de Assis. Padre Renê também pode seguir lá. Sempre tem trecho das minhas homilias e nós rezávamos no último domingo justamente sobre isso. Se você não domina o mal te domina. Se você não domina o demônio te domina. E Deus te deu autoridade. É o Evangelho de Mateus, quando Jesus envia os 72 discípulos a todo lugar aonde ele próprio devia ir. E o Senhor então dá uma série de instruções para eles. Não levei bolsa, nem sacola, etc. E tem um trecho bonito. Jesus vai dizer assim: eis que vos envio como cordeiro para o meio dos lobos. E é justamente isso. Jesus é sacana, gente. Vai lá, é justamente isso. Você é enviado como cordeiro para o meio dos lobos. Qual que é, falando no sentido bem literal, qual que é a chance de um cordeiro sobreviver em meio a lobos? Mas o pai dele também era meio sacano, né? Com certeza. O pai dele era meio sacano, né? Mas eu sou apaixonado com os dois. É por isso que eu estou com eles. E aí, então, ele diz, depois dos 72 discípulos voltam, maravilhados pelo que aconteceu, porque os lobos não os devoraram, os 72 voltaram dizendo como que eles realizaram cura, milagres, e o que mais impressionava eles relatam isso para Jesus, é que até os demônios obedeciam a eles por causa do nome de Jesus. E aí Jesus responde para ele: sim, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, eis que vos dei poder de pisar sobre cobras e escorpiões. O Senhor nos deu esse poder. Aí, esse poder nós podemos exercer, o poder de curar, o poder de anunciar, o poder de expulsar demônios. Mas o problema é que esse poder a gente não quer exercer.
A gente quer exercer o poder que nós não temos. Nós não temos o poder de julgar, nós não temos o poder de condenar, nós não temos o poder de apontar os erros dos outros, mas isso a gente quer fazer. Exerça o poder que Deus te deu pelo batismo que lhe tornou cristão, que lhe tornou semelhante a Cristo. Exerça o poder que você tem, que é o poder de amar, o poder de perdoar, o poder de dominar os espíritos impuros. E aí, então, eu dizia nessa reflexão, e aí, você está dominando os espíritos impuros da sua vida? Ou os espíritos impuros estão te dominando? Se for para mim agora, eu tenho certeza que a minha dominação está muito frágil. Ela está amarrada com linha de soltar papagaio. Deixa eu te falar. Eu não vou. Eu já estou me confessando. Você vê a cara de assustado dele? Eu vou ficar. Eu estou meio assustado. E aí que está. Se você não domina os espíritos impuros que atormentam a sua vida, você vai jogar essa responsabilidade para Deus? Não, de forma nenhuma. Se ele já, exatamente o que eu estou fazendo. Se ele já te deu esse poder, você tem esse poder, por que você não exerce ele? Onde você colocou esse poder? É porque nós estamos inseridos em tantas outras preocupações na vida que a gente vai deixando o que é essencial de lado. Os demônios, eles estão com cada uma das pessoas, ou cada pessoa tem o seu próprio demônio particular? O demônio para chamar de seu, aquele que te atormenta, que te aflige durante o dia a dia, é aquela sensação de incapacidade, e porque na verdade claro, são princípios teológicos, né? Mas expulsar os demônios não seria um só? O anjo caído não seria apenas um? Ou ele se multiplica, ele tem essa capacidade da multiplicação? E aí cada pessoa vai ter a sua própria sofrência, seus próprios dissabores, os seus percalços da vida, e cada um vai ter que enfrentar seus próprios demônios. São demônios, e muitos demônios, porque ele é tão derrotado, que ele teve que se dividir. Ele é tão derrotado que ele teve que se dividir. Então, você... uma pena que nessa hora assim não vem as passagens bíblicas com citações, mas eu posso depois enviar. Coitada, a mulher de Cusa tinha 7 demônios. 7 demônios. Então, o demônio, na verdade, é uma inteligência. E ele age na sua vida com inteligência. Porque a palavra demônio do grego significa aquilo que divide, aquilo que separa. Então, a função do mal, do demônio, é de dividir, é de separar. Então, como que você identifica a ação do mal? Aonde tem divisão, aonde tem intriga, aonde tem briga, porque essa é a função típica do demônio. E o demônio ele vai agir da forma mais astuta possível e da forma mais inteligente possível. Por isso que o Senhor vai nos dizer para a gente poder orar e vigiar. Então, você tem vários demônios lhe atormentando. Vários demônios. Todos eles com uma única finalidade: tirar o seu foco, tirar você do caminho que te coloca para uma direção que é o encontro com Deus. Essa é a função dele. Só que ele, em relação a Deus, ele nunca será vencedor, mas ele pode ser vencedor sobre você. E ele só vai ser vencedor sobre você à medida que você permite. Ah, mas eu não permiti o demônio. Vamos analisar a sua vida? O que você anda fazendo, o que você anda pensando, aonde estão as brechas, aonde estão as frestas pelas quais eles estão entrando na sua vida? É melhor não. Hoje tem, na verdade, vamos, eu quero fazer uma verdade, análise. Vamos, Vamos polemizar. É bom a polêmica. Eu quero agora. Vamos. Eu já sei onde que eles estão entrando. Eu já sei todos os caminhos. Agora, a responsabilidade de fechar as portas é minha. É sua. A responsabilidade de fechar e falar assim, não quero mais. Agora, também tem uma coisa também que é muito complicada. As minhas portas abertas, elas têm um peso para mim e têm um peso diferente para o outro
que carrega outra coisa, mas que sofre das mesmas penalidades que eu. Sim. Né? Então, existe, assim, parece subjetivo. Parece que eu contratei o demônio 12 por 36 e o outro está contratado só 8 horas por dia. Então, são coisas, situações diferentes. E me parece também que o peso das decisões, ela é diferente também para cada uma das pessoas. Então, se eu tenho a maior oportunidade de saber que eu estou cometendo erro, eu sou mais penalizado por isso do que alguém que tenha menos conhecimento de estar errando. Porque o erro, ele é natural do homem também. Sim. O erro é natural do homem. Mas se eu sei que eu estou errado e continuo fazendo, eu tenho uma penalização maior do que aquele que, sofrendo da mesma penalidade que eu, da mesma consequência do erro, do mesmo erro que eu, teria uma consequência menor. Isso, de fato, ela pode ser... Deixa eu te dizer uma coisa que eu acho muito importante e pertinente para isso. O comparativo não cabe. Não cabe. Não dá para você comparar o seu eu com o eu do outro e poder dizer que tem penalidade mais ou penalidade menos. É subjetivo. Muito subjetivo. Porque se você busca um comparativo, você tem que ter um ideal, uma referência. E onde está essa referência? Então é você. É você. Eu tive um professor de escatologia e lá tinha uma disciplina chamada demonologia, que era o estudo sobre o demônio, que ele dizia assim: o grande segredo da nossa vida é saber domesticar os nossos demônios, porque livre deles nós não vamos ficar, mas eu posso acorrentá-los, eu posso domesticá-los no sentido de ter o domínio sobre ele, porque senão ele vai ter o domínio sobre mim. Isso depende de cada um. Então não é uma questão de maior penalidade ou de menor penalidade, é a forma como nós agimos. E aí eu não posso comparar, porque, por exemplo, eu sou atormentado 24 horas, sou atormentado. E é uma luta constante, eu estou num campo de batalha constante, e eu sei aonde eu tenho que vigiar. E nem sempre eu consigo vigiar 100%, tem hora que eu dou uma pescada, e na hora da pescada vem as consequências. Então, ou seja, tem hora que eu vou pescar de forma mais longa, outra eu vou só acordar rapidamente. Então, eu tenho que tomar consciência do meu eu, do meu ser para Deus, do meu ser para comigo mesmo e do meu ser para com o próximo. E aí, então, eu vou aprender a dominar e a domesticar esse mal que nos atenta, porque nós somos essencialmente bons e maus. Santo Agostinho tem o chamado mito do cocheiro. É uma pena que hoje, o politicamente correto, você não pode usar as expressões que Santo Agostinho usou lá no quinto século. Mas é possível usar, porque quem eu vou disse dizer, foi ele. Justamente, eu vou dizer. Só para não entrar em outras polêmicas. É porque esse mundo hoje está muito louco, né? Está muito louco. É porque Santo Agostinho usa o mito do cocheiro. A carruagem, o cocheiro e a carruagem sendo puxada por 2 cavalos. E aí ele fala, vou usar o cavalo A e o cavalo B. E o cavalo A é o cavalo do bem. O cavalo B é o cavalo do mal. E você é o cocheiro e a carruagem é a sua vida. E você tem que dominar os dois. Se você soltar as rédeas de um, a carruagem vai andar desgovernada. Se você soltar a rédea do outro, ela vai lutar para poder andar certo, mas o outro não vai deixar. Então você precisa ter o domínio sobre o A e sobre o B. Então você nunca vai ficar livre da sua essência má. Você tem uma essência má, mas você pode determinar qual cavalo vai puxar a carruagem da sua vida. Você vai deixar o cavalo A, que é o cavalo do bem, ou o cavalo do B, que é o cavalo do mal, dominar e puxar a carruagem da sua vida. Na verdade, quem vai permitir isso é você, porque você tem a rédea da sua vida. Agora, se você entregar a rédea da sua vida para outro, assuma as consequências. E o capeta te espera. Não você. Não você.
5 provas da existência de Deus. É lindo. Acho que todo mundo deveria ler a Suma Teológica de São Tomás de Mas é Aquino. difícil. As 5 vias da existência de Deus sem usar a fé de forma racional. É Mas lindo, lindo, É lindo. absolutamente complexo a leitura Aham. e demanda um tempo de... É lindo, é a coisa mais linda da minha vida. Olha, 2 mentes brilhantes que para mim existiu sobre a face da Terra. É o René falando. Aham. 2 mentes brilhantes. Uma 5 séculos antes de Cristo, Aristóteles. Aristóteles. Depois 5 séculos depois de Cristo, alguma coisa assim, São Tomás de Aquino. Porque um completa o outro. Não é porque a minha filosofia, eu sou formado em filosofia, a nossa filosofia foi uma filosofia aristotélica tomista. E é interessante porque a filosofia de São Tomás de Aquino e a sua teologia, ela é nada mais do que aquilo que ele recebe como base de Aristóteles. Aristóteles vai dizer que há um motor imóvel que move todas as coisas e não é movido por nada. Isso Aristóteles, não era cristão, não era judeu, não era nada, era um pagão dos deuses. Ele já chegou a essa conclusão. Há um motor imóvel que move todas as outras coisas e que em si mesmo não é movido por nada. Aí vem São Tomás de Aquino, com o pensamento de Aristóteles, tira o ponto, ele acrescenta uma vírgula e entra com as 5 vias da existência de Deus. Esse motor imóvel que move todas as coisas e não é movido por nada, se chama Deus. É o Espírito Santo. E até hoje tá aí, é Big Bang, teoria de Darwin, da evolução, não sei o quê. Eu me recordo de Ariano Suassuna, ele diz assim, precisa ter muito mais fé para poder acreditar na teoria do evolucionismo do que para poder acreditar na história do livro do Gênesis. Não vamos entrar, não beleza. vamos polemizar. Mas que eu comungo Mas da também, ideia de Ariano também Suassuna, eu espetacular, comungo. uma reflexão espetacular. Padre René, qual que é Mas é que nós importante? chegamos nesse aspecto. Agora foi um perfeito devaneio de Gaston Bachelard, a roda da vida. Justamente. Mas um podcast é bom por causa disso. Você pode passear em todos, né? Aqui, Padre René, qual que é a importância da comunidade religiosa na construção de vínculos no propósito do sentido da vida? Qual que é a importância da comunidade religiosa? A religião, ela é seta. A religião, na sua essência, ela é seta. Nós, líderes religiosos, temos que tomar consciência disso, que nós, padres, pastores e outros segmentos religiosos sérios, nós somos formadores de opinião, nós somos setas. Tem pessoas que antes de tomar uma decisão procuram o Padre René. Padre, me ajuda com essa decisão. Eu posso sacanear com a vida daquela pessoa. Por que ela busca na gente? Porque ela vê na religião seta que vai direcioná-la. Então, a religião ela contribui de forma exímia com toda a sociedade quando a religião bem vivida, bem aplicada, bem celebrada, bem compreendida, nós vamos entender que ela é sempre seta para o bem. Espetacular, né? Bastante. Sensacional. Você pega o seu caminhão e você vai para tal lugar. Hoje vai todo mundo para o Waze, para não sei o quê. Aham. Mas você fica atento a quê? As setas, Aham. as placas. É A verdade. religião é isto. Você tem que sair daqui e ir lá no porto do Recife, você tem que ficar atento às placas, porque se você não ficar atento às placas, você vai se perder. A religião é seta, a comunidade de fé é seta, a religiosidade, a fé, são setas que nos apontam o caminho para onde nós devemos chegar. Fantástico. Por falar em caminho, só uma questão, meu caro Carlos Cirilo. Aham. É Anderson Cirilo. Carlos é seu irmão? Isso. Então, é porque, na verdade, no meio da cegonha, eu vou falar mais uma vez, teve um episódio que a gente falou agora recentemente. O que predomina são os apelidos. É isso aí. Aqui a gente tem alguns diretores que não sabem o nome uns dos outros. É. Então, a gente tem aqui Tatu, É. Porém, Tica, Manequim, Eita, Pica-Loura, Pica Preta, Pula-Pula, Girimum, e vai perguntar o nome, as pessoas não sabem. Sim. Ninguém sabe. Eu vi, então... Eu gosto do Espanta Neném. Espanta Neném. Ele é Espanta feio. Neném. Roia, hoje eu atendi o Roia.
não sei se o senhor ficou sabendo sobre um projeto do próprio município sobre a introdução do material Caminhos para a Igualdade. É polêmico também, dentro da perspectiva religiosa, né? A gente tem uma sociedade que hoje também, como o senhor disse, tudo é muito polêmico e parece que as pessoas levam tudo para a dualidade de certo e errado e não conseguem ponderar. Então, dentro dessa perspectiva, o senhor acha importante, dentro do contexto histórico, a introdução desse material, tirando a parte religiosa, obviamente, apesar de toda a história da igreja, da religião cristã, neste mundo que vivemos da parte para cá, do ocidente desse planeta Terra, seria importante a introdução deste material Caminhos para a Igualdade? Eu acredito que sim, é importante. Porém, entretanto, contudo, todavia, não se pode pensar a igualdade sem pensar a equidade. A igualdade é uma utopia, a equidade é uma realidade. Então, caminhos para uma equidade. E o que é a equidade? É você oferecer ao outro aquilo que ele precisa. Então, um exemplo célebre. Tem 3 pessoas atrás de um muro, ambos querendo ver o que tem do outro lado do muro. Porém, um é da sua altura, outro é da sua altura e o outro é da minha altura. A igualdade manda dar o mesmo tamborete para todos. Vai resolver o problema? Não, não vai. A equidade vai dar o que você precisa, o que você precisa, o que eu preciso. Então, é polêmico quando se pensa a igualdade não pensando na equidade. Porque na igualdade, alguém ainda vai continuar beneficiando-se mais do que o outro. Entendeu? Sim, mas ainda não vamos falar que não fiquei satisfeito com a conclusão ainda. E o que significaria a equidade neste caso? Justamente você, numa abordagem sociológica, política, oferecer para o ensino das escolas, fundamental, médio e até superior, você oferecer condições em que a criança, o adolescente, o jovem, o adulto possam ter reflexões na qual dê a ele condições de buscar aquilo que é essencial à sua vida. E não oferecer a mesma coisa para todos de uma forma em que o que é igual vai suprir a necessidade de um e vai ultrapassar a necessidade do outro. Ainda não, né? Não, agora sim, melhorou bastante. Melhorou bastante. A partir dessa leitura, desse material, a gente pode ter uma inferência específica com relação a falar, está ultrapassando os limites daquilo que eu imagino que seria uma condição de liberdade religiosa, que os pais têm direito de levar os filhos para aquele caminho, como os filhos, um dos princípios matrimoniais, inclusive, batizar os filhos e mantê-los na fé cristã, católica. Sim. Só que as pessoas também desconhecem o conteúdo de outras religiões e não estudam, e não significa que mudariam de religião, mas a existência das pessoas, ela pode ter um significado diferente a partir do momento que você olha para ela como um ser humano e não como um praticante do mal, teorizando com relação às religiões de matriz africanas. Eu fiz uma especialização em ciência da religião. Foi muito interessante esse aprofundamento, essa especialização que eu fiz na PUC, justamente sobre esse aspecto, conhecer o outro. Conhecer o outro não significa que eu vou perder a minha identidade. Eu sou padre católico, mas isso não quer dizer que eu não possa ter amizade com o pastor Adel, no qual eu mando um abraço para ele, lá da 8ª Presbiteriana de Betim. Isso não quer dizer que eu não possa ter um conhecimento, uma convivência com ele. Então, eu te dar um exemplo. Quando eu fiz essa pós, eu fiz um estudo sobre a Seishonué,
em que muitas vezes eu escutei as pessoas falando que era coisa do demônio. Uma ignorância. Sim. E aqui agora é um padre falando. É uma ignorância. Você fala do que você não conhece. Como, por exemplo, as pessoas falarem o candomblé. O candomblé é coisa do diabo. Que ignorância você falar de uma coisa que você não conhece. A sua beleza no candomblé, as forças da natureza, as entidades relativas às forças da natureza, não é o que eu creio, mas é o que o outro crê. E é bonito. Agora, nós podemos conhecer o outro sem perder a identidade. Eu sou padre católico, mas isso não me impede de conhecer o irmão candomblessista, o bandista, islâmico, judeu. Isso não vai ferir a minha identidade. Então, nós concordamos. Foi exatamente isso que eu buscava como uma resposta, justamente para as pessoas que têm preconceito, que conhecer o outro, conhecer aquilo que faz do outro, que gera subjetividade, individualidade, religiosidade, não precisa afetar a sua. Você não vai mudar de religião porque você conhece a outra. Justamente. Aí é um ponto assim, que realmente o poder público tem que ter um olhar mais atencioso à questão do ensino, para que não tenha essa tendência dessa negatividade de você apresentar o diferente como se o diferente é algo negativo. Por exemplo, nós estamos aí no auge da polêmica da filha do Roberto Justus, em que um catedrático, um professor, faz uma fala absurda num ambiente onde ele... Não sei se vocês acompanharam. Não. Nossa, vocês não acompanham a rede social. Tenho certeza que os seguidores vão acompanhar. Vou contextualizar. Roberto Justus postou uma foto com a filha em que ele deu uma bolsa para a filha que custa R$14 mil. A filhinha é 5 anos. Beleza, tranquilo. Mas veio um cidadão e fez uma crítica dizendo que aquela garotinha merece guilhotina. Boa! Esse cidadão é um professor. Aí eu questiono assim, o que esse professor está ensinando na sala de aula? Se ele faz um comentário diante de uma criança em que ganhou uma bolsa que é cara, mas que está compatível à sua realidade, em que essa família tem o patamar social que tem pelos méritos deles, eu não os conheço, mas quem me dá o direito de dizer que aquela criança de 5 anos merece guilhotina tem que morrer, porque ela tem uma bolsa de 14 mil. E aí começou os paralelos, aí vamos entrar na polêmica, porque aí aparece do mesmo lado a senhora deputada Érica Hilton, com um discurso que tem que acabar com o capitalismo, com um discurso de igualdade, no qual agora a condição e o posto que ela ocupa dá ela ter o direito de usar uma bolsa de R$20 mil. Barato também, pelo que eu estou vendo. Dá ela o direito de contratar com dinheiro público 2 maquiadores, mas ela não merece guilhotina. Mas a filha do Roberto Justus merece guilhotina. Para mim, o pecado está na Érica Hilton, absoluto. Primeiro, ela utiliza do dinheiro público para poder fazer isso, apesar de ela receber um salário, ter comprado a bolsa dela com o salário que ela recebe, contratar cabeleireiros com dinheiro público para isso, não concordo. Apesar de que ela ficou muito mais bonita depois que ela passou pela reforma, pela recalchutagem. A questão dela, ela dizia que é um absurdo o preto, o negro, querer usar cabelo loiro. Não sei. Mas como é que a mulher está hoje? Pois é, tá bem loiraça. Tá uma lourona, tá bem lourona. Eu não estou aqui expressando nenhum posicionamento político meu, mas é só para a gente poder voltar àquele assunto que nós estávamos dizendo. Da criança, na verdade, a criança de 5 anos, ela não tem valoração da vida. Ela poderia ter uma bolsa de R$1,5 milhão.
ela não comprou uma bolsa de 1,5 milhão, Ou de 10 ou de reais. 15 mil, ou de 10 reais. A pessoa que fala um absurdo desse, eu não vou falar que ela merece guilhotina, porque eu estou aprendendo que eu tenho que exercer o perdão e o amor. O cavalo, Padre tá o cavalo, falando o aqui cavalo agora. A. É o cavalo A. Isso. Eu tenho que puxar o cavalo A. Mas, de fato, a pessoa ter a coragem de chegar a falar isso, sendo uma pessoa pública, uma pessoa formadora de De opiniões, opinião, professor você não universitário. pode se dar ao luxo de passar esse tipo de vergonha. Justamente, aí é porque nós estávamos falando sobre a questão da igualdade, né, o Sim. conhecimento no ensino. Aí o ponto todo foi esse, porque o Roberto Justus é um mega empresário. Ele tem condições de dar à filha dele o que ele quiser. E os amigos dele que deram a bolsa também. O que ele quiser. Isso não quer dizer que a filha dele mereça guilhotina. Agora, o que assusta nessa história toda é que um catedrático, um profissional da educação tem essa mentalidade. Aí você diz assim, aí eu penso assim, o que ele está ensinando numa sala de aula? Porque a questão é você conhecer o outro, mas a outra coisa, que aí é um questionamento que deve ser considerado nas escolas como em Betim, é a questão da doutrinação. Um professor não está na sala de aula para doutrinar ninguém. Agora, um professor está na sala de aula Exatamente. conhecimento. A opinião dele não importa nada. Certamente. Como eu sempre digo isso, as pessoas me questionam muito para poder saber qual é o meu posicionamento político. Eu sempre digo, o meu posicionamento político diz respeito somente a mim e a mais ninguém. Eu não sou candidato, eu não sou prefeito, eu não sou vereador, eu não sou nada. Eu tenho que ter consciência do meu papel e daquilo que eu acredito. Agora, eu não posso usar o lugar que eu tenho como padre, como sacerdote, para emplacar nas pessoas aquilo que eu penso. O que eu penso não diz respeito à minha missão. Eu tenho que anunciar o evangelho. Agora, o padre ou o pastor que usa da sua palavra de anúncio do evangelho para poder falar dos seus posicionamentos políticos é um absurdo. Esse merecia... Quais eram as punições da época das cruzadas, padre? Eu vou falar porque pode ser que qualquer hora eu estou... Não, mas aí, volto lá no início da nossa conversa aqui, esse é o René, eu sou assim. Sabe, quando eu estive lá em Brumadinho, quiseram me eleger prefeito, estava eleito prefeito assim, de cara, mas não é o meu posicionamento. Então o diferencial hoje do meu trabalho é porque se eu entro para celebrar missa e eu vou pregar, não interessa a minha opinião, eu preciso anunciar o evangelho. E quando eu anuncio o evangelho, quando eu estou falando para você, eu nunca esqueço que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. E aí, quando eu estou falando para você, eu estou me vendo assim, nossa, isso que eu estou falando é para mim. Porque nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos o Cristo. Eu não prego o René. Eu não prego na primeira pessoa. Eu sou isso, eu sou aquilo, até porque se eu pregar o René, a igreja de São Francisco vai esvaziar. A igreja de São Francisco está cheia porque eu prego Jesus Cristo e não uso do ministério que eu tenho uma usurpação para uma promoção social e política. E é um absurdo. Padres, pastores, líderes religiosos que usam do seu posicionamento para influenciar politicamente as pessoas. Cada um tire as suas conclusões em relação àquilo que acredita politicamente. Dá licença, só um minutinho. Que é isso, gente? O que é isso? E me colocam em situação, que querem arrancar de mim. Não vão ouvir de mim hora nenhuma um posicionamento político sobre isso ou sobre aquilo. O padre René é de direita, é de esquerda. Olha, para começar, Jesus Cristo não é partido, ele é inteiro. Maravilhoso. Então eu não levanto bandeira nem de A e nem de B. Eu levanto bandeira da verdade. Mesmo sabendo que... A verdade dele. Do Cristo. A verdade dele. Porque a verdade dele nos libertará. Porque a palavra desses homens vão passar. Daqui a 100 anos, quem é Lula, quem é Bolsonaro, quem é Vitório, quem é Heron, vai passar. Mas a palavra de Jesus
Nunca vai passará. permanecer. Quem perseguiu Jesus, por isso que na oração do creio, nós frisamos, padeceu sob Pôncio Pilatos, para que Pilatos não seja esquecido na história, porque ele podia libertar o Cristo e ele não libertou. Agora, todos os outros perseguidores da igreja, onde estão? A igreja está aí. Os que queriam a derrota da igreja, onde estão? A igreja está aí. Padre, todo cegonheiro, né, a grande conquista do dia é chegar no guarda, passar o guarda, sabe? E é o que a gente está chegando aqui, chegando no finalzinho do nosso episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu volto. A gente quer muito a sua presença aqui. Vou contar minhas a gente histórias ficaria aqui a histórias. noite toda falando, conversando aqui, que tem muita coisa, eu espero que vocês tenham aprendido. Deixa eu agradecer de novo meu presidente Tatu, que nos concedeu aqui nesse momento tão especial, tão maravilhoso, a todos os diretores do Simonseng, a você que segue, comenta, compartilha. Tenho certeza que esse episódio aqui vai ser muito, muito ouvido, muito visto. Abaixa lá no Bluetooth do caminhão e vai ouvindo que a gente tem muito para aprender aqui. Padre, para finalizar, qual que é a mensagem que o senhor deixaria para quem sente que perdeu a fé, para quem está enfrentando um momento de fragilidade espiritual, para quem está felizão, para quem está bem, que igreja, Deus não é só tristeza, né? Tem muita gente que pensa isso, que vai lá só no momento ruim. E tem gente que vai na igreja só porque tem medo do futuro. Não é nem porque está ruim, nem porque está bom. É porque senão não vai para o céu. A gente falou de tanta coisa boa, tanta coisa boa. O que você mais deixa para nós aí, Pedro? Tem que ser rápido, objetivo ou pode A casa é sua. Eu tô aqui para aprender, eu fico então, aqui com você. Não vou me alongar não, mas eu vou dar um exemplo meu. Então, como eu disse, eu fiquei padre em Brumadinho 8 anos. 2019 rompe aquela barragem. Foi em 6 anos já. Isso. Eu estava padre lá. Ali foram 272 vítimas. Imagina você 8 anos num lugar, conhece todo mundo, casamento, batizado, confissões, resenhas, etc. Então, eu conhecia muita gente. Muita gente. E aquela tragédia, de fato, foi uma tragédia, a tragédia crime. Mas eu sempre disse logo no início daqueles acontecidos, olha, não foi só uma barragem de minério que rompeu. Foram várias barragens que romperam no coração de muitas pessoas, inclusive no meu. Eu só fui tomar consciência de que eu estava doente emocionalmente, e é difícil para um padre admitir a sua fraqueza, porque as pessoas olham para a gente, fazem uma projeção do padre como um ser sempre forte. Eu tinha medo de demonstrar a minha fraqueza. E aí eu fui como um trator, fazendo as coisas e ajudando e trabalhando e lutando e defendendo. E o fato é que depois de 6 meses eu comecei a perceber que eu estava mal. Mas eu era padre. Um tanto de gente esperando a minha palavra, esperando o meu consolo, esperando... Eu não podia demonstrar a minha fraqueza. E isso foi um grande conflito que eu entrei. O eu, René, diante do padre René, diante de tantas coisas, e chegou ao ponto de uma história longa que eu tive que me afastar. Fiquei 6 meses afastado. Foram os piores 6 meses da minha vida. Não entra no mérito as circunstâncias que se deu esse afastamento, mas eu fiquei 6 meses no interior de Brumadinho, lá na Ponte das Almoremas, sem paróquia, sem povo, sem onde celebrar, e uma certa tristeza com a igreja em termos hierarquia. Falou que eu precisava me cuidar, mas não cuidaram de mim. Mas o povo não me abandonou.
E esses 6 meses, sem nenhuma vergonha hoje dizer, até com muita consciência, para poder ajudar quem está nos vendo, nos ouvindo, nesses 6 meses eu pensei em desistir do ministério, pensei em desistir da vida. Foi um momento tenebroso da minha vida. E o que me sustentou nesse momento todo foi a fé. A minha fé, a fé das pessoas mais simples, a fé das pessoas em que dizia para mim assim, padre, vai passar. Só que quando a gente está inserido no processo, parece que esse vai passar é uma eternidade. Mas eu não me fechei para Deus. Não me fechei. E é justamente por não ter me fechado para Deus que eu estou aqui hoje. Porque Deus cuida de tudo. Então, para aqueles que andam desanimados, para aqueles que, seja qual for a circunstância da vida em que os colocou para baixo, ou os deixou deprimido, os deixou abatido, olhe para o alto, porque a nossa força vem do alto. E a última palavra não é de fulano nem de Beltrano, a última palavra é de Deus. E Deus, em momento algum, quis que eu deixasse o ministério, que eu desistisse da vida, mas Ele estava providenciando algo maior para mim. E o algo maior para mim que Deus estava providenciando é estar aqui hoje com vocês, é ser o que nós somos, o trabalho que a gente tem feito na Paróquia São Francisco. Se eu tivesse desistido lá atrás, nada disso estaria acontecendo aqui em Betim, na Paróquia São Francisco. Então eu digo isso com muita clareza, leveza, eu digo para todos, se cuidem. Se cuidem. O maior valor que você tem é a sua vida. Sobretudo vocês, motoristas, caminhoneiros, cegonheiros, que vivem de forma, às vezes, até meio louca, desenfreada, daqui para lá e o corre daqui. Se cuidem. Se cuidem da alma, cuidem do espírito, cuidem do corpo. Porque só assim nós teremos condições de oferecer o nosso melhor. E hoje eu aprendi isto. Hoje eu cuido de mim. Para eu cuidar do outro, primeiro eu tenho que cuidar de mim. Então, valorize a vida e acredite. Você é capaz. Você é forte. Você é grande. Você é guerreiro. Porque Deus está contigo. Não chora. Gente, mais nada para dizer. Papo de Cegonheiro. Muito obrigado, padre. Eu que agradeço. Muito obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, porque a gente está gravando agora durante o período da noite, mas, como diz o meu amigo Paiva, eu sempre tenho que contextualizar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei quanto que as pessoas estarão vendo e ouvindo. E a minha passagem é um dia de cada vez. Vamos um dia de cada vez, sempre buscando fazer o bem e sempre buscando estar com o máximo da sua espiritualidade para que sua vida seja boa. Muito obrigado, senhor Padre Enel. Eu agradeço mais uma vez e, parafraseando você, e é um grande filme, Show de Truman, eu digo bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Um abraço.